Nós acabámos de ouvir um jovem empreendedor a defender que o salário mínimo não é muito mau. O salário mínimo é uma vergonha. E, portanto, um dos valores essenciais de nós como sociedade é reconhecermos nos outros dignidade. Não há dignidade no salário mínimo. Eu gostaria de dizer. O jovem Martins quis dizer é que é melhor isso que nada. A lógica de X é melhor do que Y leva-nos àquela história de que é melhor ter uma perna do que não ter nenhuma, etc. Nunca mais acaba esse tipo de lógica. E é verdade que o salário mínimo está abaixo do limiar de sobrevivência. Também parece que é possível construir pontes entre Raquel Varela e Martim Neves e o jovem Martim. É possível construir pontes desde que os operários que a constroem não ganhem o salário mínimo. Acho que isso era o mínimo para construir uma ponte entre estas duas pessoas. Mas aquilo que se passou, quer dizer, o momento que está a circular é o sonho úmido de um certo pensamento rústico-liberal. Porque tem tudo, tem todas as características, tem a verdade na boca da criança, o menino que faz ver à doutora, o bom senso prático a superiorizar-se à teoria académica e tal, tudo o que agrada. Ali é uma espécie de Cinderela do empreendedorismo. É isso, claramente. Portanto, aquilo não tem grande discussão, até porque o que ele diz é melhor o salário mínimo do que o desemprego, é mera aritmética. É como dizer, é melhor comer uma carcaça de anteontem do que não comer nada. Agora, empreendedor, quando no Bangladesh há fábricas a ruir porque os trabalhadores ganham $70 por mês, não é ser empreendedor, é de facto vivermos num mundo cão, vivemos num mundo cão. De qualquer maneira, eu gostava de dizer, em relação à questão da imigração, eu acho que a questão da imigração hoje, não estou aqui a falar do seu caso específico individual, obviamente, porque as pessoas individualmente tentam todas as saídas, mas eu não acho que a imigração seja uma saída coletiva para o país. Porque quando houve a imigração dos anos 60, ela era feita num contexto de reconstrução da Europa do pós-guerra e de extraordinários aumentos da produtividade, nomeadamente porque as pessoas saíam do campo para a indústria. Ela também era feita com uma rede social que existia nos países de acolhimento, ela era feita para fugir de uma ditadura, ela era feita para fugir da guerra colonial, ou seja, havia vários fatores de mobilidade social na imigração. Hoje não é isso que acontece. Um imigrante num país qualquer da Europa é um cidadão de segunda ou terceira, porque ele não vai para lá disputar espaços de escassez de mão de obra, ou seja, ocupar espaços de trabalho que não são ocupados pelos trabalhadores locais, ele vai para lá pressionar os salários para baixo. E, portanto, ele vai para lá ser uma competição com o salário alemão, com o salário francês, e vai sempre ser discriminado, mal pago. Em média, nós estamos a falar de 20% abaixo dos salários. E muitos estão a voltar justamente porque também já não há emprego. E com as remessas, obviamente, a decrescerem muito, porque, obviamente, para ter remessas e para mandar dinheiro para o país de volta é preciso ganhar mais do que o necessário para a subsistência. Portanto, a mim parece-me que não passa, essa saída coletiva não passa por aí. Um rapaz que nasce basta 1 quilómetro ao lado, não se chama Martim, chama-se Zé Manel. Tem a mesma ideia, uma ideia muito gira por uma linha de roupa barata. Vai ao banco e tem 15 anos e diz, eu preciso só de um bocadinho de dinheiro para o investimento inicial para esta minha ideia espetacular. E o banco diz, vai-te embora, pá. E ele chega a casa e pede aos pais. Que ele faz um miúdo de 15 anos quando quer começar um negócio. O que é que se passa? Os pais do Fábio, ou do Zé Manel, ao contrário dos do Martim, não têm dinheiro para lhe emprestar para ele começar um negócio. Porquê? Porque trabalham em fábricas de roupa barata e ganham salário mínimo. Estás a perceber? O problema é esta conversa do empreendedorismo e do façam, temos que fazer nós. É uma atualização do não tem pão, como um brioche. Mas esse argumento... Não tem emprego, faz o teu emprego. Quem é que vai pagar o Estado Social, Raquel? Não, o Estado Social já é pago por quem trabalha e, portanto, nem se deve falar em gastos sociais do Estado, mas em funções sociais do Estado, porque nós somos credores do Estado, uma vez que entregamos em impostos e contribuições o suficiente para garantir todas as nossas funções sociais. Agora, eu gostava de dizer, se é possível entrar um bocadinho em desacordo, que eu não acho que nós somos todos cúmplices desta situação. Nós temos taxas de abstenção perto dos 50%, temos obviamente um grau de acesso à cultura e à formação e à informação das pessoas para fazer as escolhas altamente determinado pela sua origem e classe social e, sobretudo, temos uma sociedade profundamente desigual em que não se pode meter no mesmo saco e dizer que somos todos responsáveis. Os 80% de portugueses ganham menos de 900 euros líquidos por mês e o Ricardo Salgado, do Banco Espírito Santo, que se queixa que o salário baixou para 522 mil euros por ano, ou o António Mexia, que ganha 3 milhões. Portanto, eu acho que nós, de facto, temos que fazer escolhas. A economia é isso, são as escolhas de como se produz, reproduz e se distribui a produção em sociedade. Ela é limitada, ela tem aumentado muito nos últimos anos, aumentou
perto de 430% por cada trabalhador nos últimos 50 anos. Portanto, nós somos mais produtivos, mas a escolha tem sido sempre aumentar, de um lado, os lucros das grandes empresas, não das pequenas e médias, que obviamente são afogadas nesta crise, e desempregar cada vez mais pessoas. Isto não pode ser feito sem um controle coletivo sobre os recursos. Eu gostava de assinalar isto, porque, de facto, o bolo é limitado. É a única coisa que eu concordo com este governo, é que não há saídas indolores. Nós não vamos sair todos juntos. Há aqui uma divisão absolutamente clara. Alguém vai ter que pagar pela crise, ou os jovens que são mandados embora, ou os reformados que deixam de ter acesso às reformas para as quais descontaram, a uma saúde digna, ou então quem vai ter que pagar são as rendas fixas das PPPs. Nós falamos de 800 milhões de euros, mais outro desvio que é idêntico de 800 milhões de euros. O fundo de pensões da banca foi transferido, agora o Orçamento de Estado tem que transferir 530 milhões de euros para pagar aos trabalhadores da banca. Nós falamos dos juros da dívida pública, que são iguais ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e a dívida pública é uma renda fixa de capital. Ela não é algo que traga bem-estar a nós todos, pelo contrário, ela traz uma renda fixa de capital a quem detém esses títulos da dívida pública. Nós falamos do BPN, é disto que nós falamos, e, portanto, sem controlar estes recursos coletivos, depois o que é que nós vamos fazer? A partir do controle destes recursos coletivos, deve ser decidido coletivamente. Na minha opinião, ele deve ser investido prioritariamente em cultura, em ciência, em saúde, em educação, porque é isso que faz avançar o país. Defende uma outra organização também da sociedade. Claro. Não apenas aponta o dedo à incompetência e à corrupção, mas vai mais longe, como há pouco disse a Bárbara, a competência e a corrupção são dela, vai mais longe, numa reorganização. Tem que haver um controle coletivo sobre os principais meios de produção, sobre as energias, sobre as grandes empresas. Não é da pequena propriedade que nós estamos a falar, obviamente. Agora, porquê é que as energias são privadas? Porquê é que as energias deste planeta são privadas? Porquê é que as bancos... Tem todo o sistema, no seu entender, deve ser refundado. Não percebo porque é que um banco é privado. Não percebo porque é que o sistema financeiro é privado. E, aliás, na hora dos apertos, ele deixa de ser privado. Os prejuízos são nacionalizados e, portanto, sem um controle mínimo sobre estes recursos coletivos de forma coletiva, não há soluções. Há desemprego, há tudo, claro, e os únicos exemplos, deram todos os exemplos aqui e não deram nenhum exemplo dos jovens que estão a passar fome nas faculdades, pessoas que não conseguem pagar propinas, pessoas que estão a deixar todos os dias as escolas, todos os dias.